encarnados e desencarnados, muita paz. Que Jesus, o terapeuta de nossas almas, o médico espiritual da humanidade, possa encontrar receptividade em cada um de nós. Na noite de hoje, nós tivemos aqui numa estreia imprevista a tranquilidade, a harmonia da nossa irmã Maria, dirigindo a reunião. Cada trabalho na casa espírita, meus irmãos, bem como em qualquer seara do bem, por mais singelo que seja, é de uma importância muito grande. Alguém que fica ali para abrir a porta, para oferecer um copo d'água, para fazer a leitura de abertura das reuniões, fazer a prece, são tarefas imprescindíveis, importantíssimas. Então, estamos muito felizes por estar aqui e dando continuidade ao estudo que estamos fazendo na Casa de Sebastião o Marte, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21, que é uma presciência, é uma máxima, é uma afirmação, é uma predição de futuro que Jesus falou para quem quisesse ouvir. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então ele, como sendo o profeta supremo que desceu dos planos espirituais para a terra, é Jesus que, utilizando dessa sua faculdade, nos conhecendo, sabendo que damos muita importância para as coisas pequenas, para as coisas materiais, para as coisas passageiras. Nós damos uma importância muito grande para as aparências, para o jeito que as pessoas, como elas se portam, se elas se vestem bem, se tem carro, se tem bens materiais. Assim ainda é o nosso estágio aqui no planeta. Isso é algo muito comum, mas que aos poucos nós vamos, embora ainda tenhamos essa tendência a dar importância às coisas miúdas, às coisas que são insignificantes, diante da alta importância dos valores espirituais, já estamos aprendendo. Porque esse profeta magnífico que é Jesus, esse terapeuta da humanidade, desceu dos altos planos para lecionar para a humanidade a lei do amor, a lei do perdão, a lei da verdadeira caridade. Nesse capítulo 21, que traz o título Haverá falsos cristos e falsos profetas, coube para nós, na noite de hoje, o item 2, que trata de missão dos profetas. Nós colocamos aqui o capítulo e não colocamos missão dos profetas. É o item que nós vamos estar comentando, segundo o Evangelho. Em primeiro lugar, o que é profeta? Os judeus, ao tempo de Jesus, tinham como profeta as pessoas que tinham a faculdade, que tinham o dom de adivinhar o futuro. Mas, segundo Jesus, quando ele se refere ao profetismo, a ser profeta, de falsos e de verdadeiros profetas, tem uma significação muito mais profunda.
Assim é que, segundo os judeus, profecia e predição são palavras sinônimas, tanto uma quanto a outra. No entendimento deles, significava a pessoa que adivinhava. Por isso que no julgamento do próprio Cristo, quando ele é levado para o sacerdote Caifás, e ali se reuniam as pessoas de alta relevância na sociedade, Jesus já martirizado, já muito espancado, não dava mais para enxergar direito, tal o inchaço dos seus olhos. Então, alguém chegava e lhe dava um soco, o outro dava um murro, o outro cuspia no seu rosto e dizia: Cristo, profetiza quem está te fazendo isso. Porque ele já não conseguia mais abrir os olhos físicos, ao que Jesus nada respondeu. Para nós observarmos que nós vamos encontrar no Evangelho esta palavra, profecia, como sendo o dom de adivinhar. No sentido que Jesus falou, a significação é mais extensa. E ela diz respeito a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens, isto é, os seres humanos, homens e mulheres da humanidade, para lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Meus irmãos, essa palavra revelar dentro do Evangelho, ela tem um caráter de ser algo verdadeiro, revelar a verdade, as verdades espirituais. Pode, pois, um homem ser profeta sem que ele tenha esse atributo de predizer algo que vai acontecer no futuro. Nem por isso ele deixa de ser profeta. Mas ao tempo de Jesus, como já dissemos, os judeus entendiam e acreditavam que o profeta era aquela pessoa que tinha capacidade de prever, de predizer, de adivinhar o que iria acontecer no futuro. O Velho Testamento está cheio de ensinamentos dos profetas. Profeta Daniel, Amós, Jonas, Elias, Isaías, Ezequias, bem como no Novo Testamento. Então, nós temos o Apocalipse, que é do profeta, que é do seguidor, que é do evangelista, João o evangelista. Ele fala do que vai acontecer nesses tempos que nós já estamos vendo acontecer as coisas. Jesus, por excelência, nos conhecendo na intimidade, ele sabendo que o seu evangelho, que a sua boa nova seria desfocada, seria, digamos, ela iria ficar numa condição de intolerância. E nós vemos nos nossos dias os irmãos divididos, todos cultuando o mesmo Jesus, mas somente o Jesus que salva é aquele daquela crença e daquela igreja. Se você não aceitar Jesus, você estará com Satanás. Meus amigos e meus irmãos, Jesus é o Cristo de Deus, é o mesmo. Por que a divisão? Por que a separação? Por que a intolerância? Isso muitas vezes dentro de um mesmo ramo de crença,
ou de fé religiosa, ou de religião. A religião do catolicismo é uma religião cristã. Os evangélicos do momento, como eram aqueles dissidentes, o movimento começou dentro da Igreja Católica, vendo aqueles que foram chamados de dissidentes, porque não concordavam com muitas coisas que eram, naturalmente, as coisas espirituais são coisas divinas, são coisas sagradas. Então o dinheiro não entra nesse capítulo. Por isso houve aquela dissidência. Porque as indulgências custavam muito caro. Então aqueles que ali estavam comungando daquele movimento do cristianismo dentro da Igreja Católica, fundaram o protestantismo, fizeram protestos. E essa ramificação da igreja, sendo a protestante, ou que agora, nos tempos atuais, são os evangélicos de todas as igrejas, com todo respeito e carinho, porque todas as igrejas são muito importantes, e cada irmão está no lugar certo. Para muitos, a casa espírita não serve, porque aqui é a casa onde se cultua Satanás. Mas que Satanás? Aliás, nós estamos falando muito dessa palavra hoje, né? É Jesus que nós temos que cultuar, honrar, respeitar e, sobretudo, seguir-lhe os ensinamentos. No alto da cruz, no ponto, no auge da dor, no momento que Jesus Espírito, ele que já estava contemplando os céus se abrindo e aquela falange de anjos celestiais para recebê-lo, ele eleva o seu olhar e vendo aquelas pessoas ali, armadas, a mando de Roma e dos próprios judeus, importantes dentro da sociedade judaica, sacerdotes, escribas, fariseus, ele clama aos céus: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então esse Jesus, que no alto da cruz, ele olhando para sua mãe e o apóstolo, o companheiro amado, João, que estava ao lado de Maria, ele vendo aquela ternura que Maria tinha por todos aqueles que o acompanhavam, então ele, volvendo o olhar para sua mãe, ele diz: Mãe, eis aí o teu filho. E se dirigindo a João: Filho, eis aí a tua mãe. Com esta máxima, com esta, digamos, ordenança do Mestre Jesus, ele doa a sua mãe para ser igualmente a mãe da humanidade. Então, a nossa mãe, Maria Santíssima, e que amor, com que amor Maria continua servindo à causa do bem aqui no planeta Terra, trabalhando na causa do seu filho, Jesus. Mas ela tem o seu coração de mãe para todos nós. É ela que vai até aqueles locais de sacrifícios que aconteceram depois
da passagem do Cristo pela terra, os cristãos foram perseguidos, e muito perseguidos. É ela, Mãe Santíssima, que em espírito, lá no cárcere, ali onde os cristãos iam servir de repasto para os leões, para as feras famintas, ela chega perto de uma jovem e lhe diz: minha filha, bom ânimo, cante. É Maria Santíssima quem inspira os cristãos a entrarem na arena da morte com o cântico nos lábios. Então aquela jovem começa a balbuciar algumas palavras entrecortadas pelas lágrimas, porque quando o corpo físico está enfermo e as energias vão desgastando, o desencarne é mais fácil. Mas quando a pessoa tem toda a energia vital, toda a força da vida, de ligação do espírito com o corpo físico, e sabe que vai entrar naquela arena para ser devorado por uma fera, um leão, um tigre, alguns eram amarrados aos postes, untados de azeite, e recebia aquela chama que ia subindo e viravam tochas vivas. Então é necessário, esses cristãos do primeiro momento são profetas, são médiuns. Então Jesus, conhecendo o que nós iríamos fazer, ele já adverte que um dia pediria ao Pai e em nome dele, ele enviaria um outro Consolador. Mas nos reportando aos circos de Roma, é Maria Santíssima que inspira aquela jovem a cantar. E vai ali com a sua energia de amor. E outros anjos que vão descendo, vão se juntando àquelas pessoas para colocar no coração de cada uma o bom ânimo, a alegria, porque tudo aqui é passagem. Um dia vamos partir. Os bebezinhos, quando a gente nasce aqui, o momento do nascimento, aquele primeiro choro, nós entramos na contabilidade dos encarnados do planeta Terra. Mas a partir dali nós já estamos em contagem regressiva para o retorno ao mundo espiritual. Por isso, queridos irmãos, é muito importante nós fazermos o trabalho do Cristo. É fácil? Absolutamente. É difícil. Nós temos que lutar contra quem? Contra o quê? É contra o mal que ainda existe dentro de cada um de nós. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Mas façamos uma pequena viagem histórica que Amélia Rodrigues diz. Ela conta através do Divaldo Franco, numa história muito bonita, que diz que era uma linda tarde de primavera em Jerusalém. E naquele entardecer, meio modorrento, porque fazia um certo calor, mas o céu estava maravilhoso. Na escadaria do Templo de Salomão, havia um homem muito belo, que olhava na direção do Monte Hermon, que é um monte que, naquele tempo, permanecia constantemente no alto do monte, uma parte de gelo. Então aquele homem muito belo olhava para aquele monte em meditação. Naquele momento, passando por ali, por aquela escadaria, uma jovem mulher
com aquela indumentária muito bonita, à moda da Babilônia, com os braços adornados de pulseiras e braceletes, os dedos enfeitados de anéis, joias muito caras, os cabelos que lhe desciam pelas costas. Ela tinha um andar ondulante e sensual, e era de fato uma bela jovem, uma bela mulher. E quando ela olha para aquele homem jovem, belo, estético e estésico, assim Amélia Rodrigues coloca, ela sente um frenesi dentro dela e se aproxima daquele homem. Ele diz: peregrino, peregrino. Ele vira um pouco a cabeça. Ela diz: olha, hoje, logo mais à noite, quando as estrelas bordarem de luz o céu e for o plenilúnio, eu darei uma festa, porque eu moro numa mansão logo depois daqueles arvoredos. Eu quero te convidar. Tu irás, Nazareno. Sim, sei que és Nazareno, pelas tuas barbas, os teus cabelos, e sei que vens de uma longa jornada, de uma longa estrada. A urze nas tuas sandálias e a poeira na tua testa empapada de suor. Vem até a minha casa e eu lavarei os teus pés com perfume de nardo e enxugarei com os meus cabelos. Perdoa-me, Nazareno. É que descubro nos teus olhos uma estranha chama, e se assim procedo, é porque te amo. Os seus olhos eram como duas lâmpadas tranquilas. Ele observou aquela menina, aquela mulher que estava certamente entrando na adolescência. E olhou-a e lhe disse: hoje eu não posso. E aquela mulher, entre ofendida e perplexa, ela diz: como não podes? Eu convido a ti para a minha festa, é dia do meu aniversário, eu posso me permitir a companhia noturna que eu quiser, porque até agora eu tinha recusado a companhia de um comandante romano, de um legionário. Eu recusei a companhia de um sacerdote e recusei até mesmo um príncipe da Numídia, e escolho a ti, porque tu me fascinas. Eu não te pedirei nada. Como eu te disse, eu sou muito rica, eu posso me permitir a companhia que eu quiser. Os homens mais nobres e mais relevantes da sociedade me visitam e me pagam altas somas por algumas horas de prazer. Sou uma vendedora de ilusões. O meu corpo recende o aroma das rosas de Séforis. Eu nada te pedirei. Eu tenho arcas e baús cheios de moedas de ouro, de prata, de pedras preciosas.
só te pedirei uma coisa: que te deites no meu leito de ilusão, para que eu possa contemplar a tua beleza serena e tranquila, e sedutora ao mesmo tempo, para que um dia eu possa dizer que passou pela minha casa um homem que era tão bom quanto um favo de mel, que era tão puro quanto a labareda do fogo e tão nobre quanto uma espada nua. E este homem nada me pediu. Naquele momento, aquele jovem homem levanta-se. Era esguio, a sua aparência era majestosa. Tu virás, Nazareno. E ele meneou a cabeça, algo triste, e lhe disse: hoje eu não posso te atender. Mais tarde, porém, eu irei ao teu encontro. E ela estava indignada. Se não vens hoje, não precisas me aparecer nunca mais. Eu não sou mulher de amanhã, eu sou mulher de hoje, de agora. E desceu aquela escadaria. E aquele jovem olhou até ela se perder entre aquelas árvores. O tempo passou. 2 anos depois, numa bela manhã, também de primavera, havia aquele homem jovem que cuidava com muito carinho e ternura dos aflitos ali naquelas piscinas de Betesda. Naquele momento vem uma senhora muito agitada, chega junto daquele homem e lhe diz alguma coisa ao ouvido. Ele aquece: eu irei contigo. E ela toma a mão dele e diz: ali dentro, Senhor. E corre pelo campo e ao pé de uma rocha diz: aí dentro. Ele entrou naquela toca, naquela gruta de olhos fechados, com as mãos distendidas, até os seus dedos tocarem numa cabeleira úmida de pus. E ele diz para aquela mulher: aqui estou. E ela foi recuando apavorada: o que queres de mim? Se vieste buscar algum perfume, nada tenho. Vê o que me fizeram os homens e a vida. Eu sou uma leprosa, vai-te daqui. Ele disse: não posso, eu te prometi que um dia eu viria te visitar. E coitada daquela jovem, passou os dedos nos olhos que estavam fechados pelos lepromas e encarou aquela pessoa e diz: ó Nazareno belo, quanto tempo eu te esperei. Eu te esperei por mais de 1 ano, deixando sempre uma lâmpada acesa ao pé da escada para que tu viesses me encontrar. E tu não vieste nunca. Agora é muito tarde para nós. Ele dobrou-se, tomou-a nos braços e saiu com ela para a claridade do sol. E ela, envergonhada, cobriu o rosto com as mãos para esconder os lepromas, aquelas chagas abertas. E ele, olhando-a nos olhos e rememorando as palavras que ela lhe fizera, naquele convite para a festa, para a bacanal dos sentidos, naquele momento ele diz: eu descubro uma estranha chama nos teus olhos, e se assim procedo é porque te amo. E saiu com ela nos braços
para a vida. Assim, Jesus nos oferece as oportunidades. Uma tênue claridade, chamada mediunidade, em cada um de nós, para sentir, para ouvir, para entender as coisas, para solidarizar-se com quem sofre. Mas, muitas vezes, nós queremos nos livrar da mediunidade. Nós queremos estar mais perto das coisas materiais. E ainda convidamos Jesus para participar da nossa mesquinhez, da nossa ignorância, da nossa intolerância. E Jesus vem para nós quando nós estamos prontos. Então Jesus está conosco, meus irmãos. Esse profeta maior que desceu dos céus, atendendo-nos o chamado para fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Muita paz.